Nesse vídeo vamos falar sobre a concessão de benefícios de aposentadoria para servidores públicos e sobre a revisão de benefícios de aposentadoria de servidores públicos. E essa é uma atualização desse vídeo, então vocês vão ver trechos gravados em dias diferentes, mas enfim, é para o bem da clareza e da atualização do conteúdo. Então, vamos lá para a aula. E vamos começar aqui pelo processo de concessão da aposentadoria. A gente tem na Constituição Federal, no artigo 71, a previsão de que é de competência do Tribunal de Contas da União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, assim como dos atos de concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Então, na prática, como é que acontece a aposentadoria ou a concessão da pensão de um servidor? Eu fiz aqui uma linha do tempo aqui, de um caso hipotético, né? Então, a administração pública, né, o órgão ao qual a pessoa é vinculada, ele vai conceder o benefício, certo? E ele remete ao Tribunal de Contas da União para analisar a legalidade desse ato de concessão e fazer o registro da aposentadoria. Ocorre que isso pode implicar no transcurso de vários anos até que isso venha a acontecer. Nesse exemplo aqui, a aposentadoria foi concedida em 2010, entrou no TCU em 2011 esse processo de concessão e o TCU apenas concluiu em 2020 a análise da concessão e, de fato, fez o registro da aposentadoria. Ou aqui, por outro lado, ele poderia deferir a aposentadoria, no entanto, fazendo a supressão de alguma parcela remuneratória do servidor. E a primeira questão posta diz respeito ao direito ou não do servidor ao contraditório, porque se há um transcurso de um longo período aqui em que ele já está recebendo aposentadoria após a concessão, até que o TCU venha a analisar, e é possível que o TCU, como eu disse, suprima uma parte desse benefício. Por exemplo, ele entenda que alguma rubrica que é paga, que ela não deve mais ser mantida, né? E faz a supressão ao fazer o registro da aposentadoria. Então, se discute se o servidor ele tem o direito ao contraditório nesse procedimento junto ao TCU. E o STF respondeu negativamente. Melhor dizendo, o STF disse na súmula vinculante número 3, é de 2007, já é uma súmula vinculante antiga, mas o STF disse que, de fato, nesses processos de registro de aposentadoria, reforma ou pensão, não há direito ao contraditório pelo servidor. De outra mão, se for um caso diferente, por exemplo, em que já há uma aposentadoria concedida e registrada, e o TCU vem a analisar para revisar esse pedido de aposentadoria, essa aposentadoria já concedida e registrada, aí, nesse caso, já tem que ser observado o direito ao contraditório. Então, há uma diferenciação entre os atos administrativos em geral, que favorecem um destinatário, e que aí, como regra geral, há o direito ao contraditório, mas especificamente na validação dessa aposentadoria que já foi concedida pelo poder público, né, pelo órgão, e que pende apenas de análise da validade pelo TCU, isso aqui dispensa o direito ao contraditório, porque para o STF, quando analisou isso aqui, se considerou que isso se trata de um ato complexo. Então, se você não se recorda dessa classificação, né, no direito administrativo, a gente tem 3 tipos de atos. Os atos simples, que são aqueles que são praticados por apenas uma autoridade ou um órgão e não depende de nenhum outro ato para produzir seus efeitos. Temos também os atos compostos, que aí a gente vai ter um ato só, mas praticado por órgãos diferentes, porém com uma relação de acessoriedade. E aí aqui eu tenho um exemplo da nomeação de ministros do STF, porque a nomeação é feita pelo presidente da República, que escolhe livremente, né, entre pessoas com notável saber jurídico e reputação ilibada, e a aprovação é feita pelo Senado. Então, o Senado faz uma validação desse ato do presidente da República. Diferente é o caso do ato complexo, porque não há uma relação de acessoriedade entre os dois órgãos que contribuem para a perfectibilização desse ato. Então, a gente tem aqui como um outro exemplo a nomeação de ministro do STJ, porque nesse caso, a formação de uma lista tríplice pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, que aí é encaminhada para o presidente da República, que fará a nomeação. Então, há um ato do
TRF e um ato do presidente da República, que não tem relação de acessoriedade. Então são atos que, apesar de se complementarem, eles são praticados separadamente e não é propriamente uma validação do primeiro ato. No caso, a lista do TRF ou do TJ, ela não nomeia uma pessoa, sim, ela apenas indica uma lista de 3 pessoas que aí o presidente da República vai escolher entre aquelas 3, aquela que ele entender mais pertinente para ocupar o cargo. Então, o presidente da República ele não está ali para fazer uma verificação, por exemplo, de validade do ato praticado pelo TJ ou pelo TRF. Então, quando o STF decidiu a súmula vinculante número 3, entendeu que era um ato complexo, portanto, fazia parte da composição desse ato, que foi a concessão da aposentadoria pelo órgão e depois o registro pelo TCU. Como há 2 atos aqui, não há uma necessidade de um contraditório no meio da perfectibilização desse ato, né, entre o primeiro ato e o segundo ato de órgãos diferentes. Voltando aqui àquela imagem que eu mostrei anteriormente, a gente viu aqui essa situação em que passaram-se 9 anos entre a data de entrada aqui no TCU e o registro do ato desse órgão. E aí ficou a questão, né, se o TCU, de fato, ele não tem nenhum prazo para fazer essa validação. Ou seja, se não há aplicação de um prazo decadencial para ele reverter o que foi decidido pela administração. Naquele exemplo que eu dei, a aposentadoria foi concedida e, ao ser registrado no TCU, se entendeu que uma parte dos proventos era indevida, então houve uma supressão de uma parcela ao fazer o registro do TCU. Então foi levantada a questão de eventual decadência do direito da administração pública de revisar esse ato de concessão aqui. E quanto a prazos decadenciais da administração pública, a gente vai ter aqui na Lei 9.874/99, que é a lei do processo administrativo da Administração Pública Federal, que há a previsão de um prazo de 5 anos, um prazo decadencial, para anular atos que são favoráveis ao destinatário desse ato, salvo o caso de má-fé. Então, diante dessa norma e do princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica, o STF decidiu que o TCU tem um prazo para analisar a aposentadoria concedida pelo órgão da administração. Portanto, após 5 anos contados da entrada do processo no TCU, haverá uma consolidação daquela situação jurídica, né? E aí o TCU, ao fazer o registro da aposentadoria, já não poderá mais suprimir nenhuma parcela que ele entenda indevida, tá certo? E nesse caso aqui, inclusive, houve muita discussão, certo? O julgamento se arrastou, inclusive, porque na época houve uma superação do entendimento do STF, porque até então, como havia esse entendimento aqui da súmula vinculante número 3, pela ausência de direito ao contraditório durante o processo de registro no TCU, o STF estava inclinado a aplicar o entendimento de que não havia prazo para o TCU fazer essa análise. E, inclusive, era o voto do ministro Gilmar Mendes, que era o relator do recurso extraordinário do tema 445. E, no entanto, não prevaleceu esse entendimento. O ministro Edson Fachin puxou uma divergência e ele, inclusive, questionou a classificação do ato de concessão de aposentadoria como um ato complexo. Ele disse que, na verdade, se tratam de 2 atos simples, o da concessão da aposentadoria pela administração, e o segundo, que é o ato de verificação da legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União. Então, para o ministro Edson Fachin, cada um desses atos produz efeitos próprios. De fato, a aposentadoria já começa a ser recebida já quando da concessão do benefício pela administração. No entanto, ao final, não se chegou a um consenso sobre essa classificação do ato. Então, por hora, eu diria que é mais seguro dizer que o STF entende que é um ato complexo, porque é o que consta nas razões da súmula vinculante número 3. O fato é que, para decidir isso aqui, o STF não precisou exatamente entrar nesse mérito, se é um ato complexo, ato simples, deixaram da forma que está em relação a isso e disseram que se aplica aqui, no caso, o prazo de 5 anos, que é o previsto na Lei 9874, e a contagem do prazo a partir da data da entrada do TCU. Aqui foi outro ponto em que houve divergência, se seria da concessão da aposentadoria ou da entrada no TCU. Prevaleceu essa segunda solução aí, né, no caso. Então, são 5 anos contados da entrada
do processo no TCU e não da concessão da aposentadoria. É o tempo que o TCU tem para validar esse ato de aposentadoria, sob pena de haver uma consolidação do direito, né? Então, em suma, a gente pode dizer que, conforme o entendimento da súmula vinculante número 3 do STF, entre a concessão da aposentadoria pelo servidor até o registro pelo TCU, não há um direito ao contraditório, certo? Ainda que o TCU venha a suprimir uma parte desse benefício, ou até mesmo ele totalmente. E, por outro lado, o TCU se submete a um prazo para fazer essa análise. Então, ele não vai franquear o contraditório, mas ele tem que decidir em 5 anos, sob pena de haver uma consolidação do direito que já foi concedido pela administração, conforme decidido no tema de número 445 do STF. Esse aqui já foi um julgado mais recente, do ano 2020. E vamos passar agora a falar sobre a revisão de aposentadoria. Antes de prosseguir aqui, eu relembro a vocês que eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre prazos decadenciais na revisão de benefícios no regime geral de previdência social. Um vídeo muito completo. Recomendo a todos que assistam a esse vídeo. Eu vou colocar aqui o link na descrição. Vamos falar agora, então, sobre revisão de pedido de aposentadoria. Por exemplo, a administração pública pode entender, após o registro da aposentadoria ou após a sua concessão, que o benefício foi concedido num valor maior, e aí pode decidir pela revisão desse benefício, ou pode o próprio servidor entender que o valor foi concedido a menor e que cabe uma revisão desse benefício para ele ser majorado, né? Então, na primeira hipótese, que é o da revisão pela própria administração pública, a gente vai ter um prazo de 5 anos, que é contado da data da concessão pela administração. Então, aqui o prazo não é da entrada no TCU, como é o caso do prazo para o TCU analisar a aposentadoria. A contagem aqui é a partir da concessão pela administração pública. E por que esse prazo de 5 anos? É justamente aquele mesmo prazo do artigo 54 da Lei 9874, tá certo? E uma exceção que a gente tem é a da má-fé, que aí não se sujeita a prazo. Então, um exemplo aqui de má-fé seria, por exemplo, de uma pessoa que vai receber uma pensão por morte, e essa pessoa já se separou do servidor público, que é o instituidor da pensão, já está vivendo em união estável com outra pessoa, inclusive com relação de dependência econômica em relação a outra pessoa, e, no entanto, depois que tem conhecimento da morte do ex-marido, que era o servidor público, vai lá e dá entrada no pedido de aposentadoria. Geralmente, para passar isso aí e não haver uma percepção da ilegalidade da concessão dessa pensão, é porque a pessoa não tem um outro dependente. Porque se não há uma pessoa ser prejudicada pela concessão indevida de uma pensão, a administração pública provavelmente não vai ser comunicada, né? E aí, no entanto, mais na frente pode ser que esse fato venha à tona por algum tipo de cruzamento de dados. E aí não haverá prazo para se invalidar a concessão dessa pensão indevida, certo? A outra hipótese que eu já mencionei, da revisão do benefício, é quando é feita a pedido do servidor, ou seja, o servidor entende que foi concedido o benefício num valor menor do que ele teria direito. E aqui cabe um detalhe de que o artigo 54 da Lei 9874, e eu até abri ele de novo aqui, ele somente fala na existência de prazo para anulação de atos favoráveis ao destinatário, certo? Não há aqui a situação inversa, né, que é a existência de um prazo decadencial para anular um ato que prejudica o destinatário. E no caso aqui, esse ato prejudicial seria a concessão de uma aposentadoria num valor inferior. Então não há uma previsão legal expressa de um prazo decadencial para essa situação, certo? E é por isso que o STJ evita falar em decadência do direito de pedir a revisão de um benefício de aposentadoria de servidor público, diferente do que acontece no regime geral de previdência, que há o prazo decadencial do artigo 103 da Lei de Benefícios, que eu já mencionei isso no outro vídeo, certo? Então aqui é uma situação diferente, há normas diferentes também a serem aplicadas. E diante desse cenário, o STJ passa a falar em quê? Em prescrição e em prescrição do fundo de direito. Melhor dizendo, o STJ fala na prescrição de parcelas, ou seja, naquele exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem a concessão de uma aposentadoria em 2010 e poderia o servidor pedir a revisão em 2022. E então, se for entendido que há a prescrição apenas das parcelas vencidas nos últimos 5 anos, a prescrição
atingirá apenas o período entre 2017 e 2022, os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, não com fundamento na Lei 9874, mas no Decreto 20.910 de 32, que rege o prazo prescricional das demandas em geral contra a Fazenda Pública, não apenas de servidores, né? E, por outro lado, o STJ às vezes fala também na prescrição do fundo de direito, que seria a prescrição da pretensão de discutir o próprio ato. Na prática, a prescrição do fundo de direito produz o mesmo efeito da decadência, que é impedir a própria revisão do benefício, né? Então, se impediria a própria revisão e não apenas a exigência das parcelas vencidas nos últimos 5 anos. E o STJ, ao decidir sobre isso, e aí já foi uma decisão mais recente, do ano 2021, no tema de número 1017, primeiramente, o STJ considerou o teor da súmula 85 do STJ. Essa aqui, ao lado da súmula de número 7, deve ser a súmula mais aplicada na jurisprudência do STJ. E a súmula número 85, ela diz o seguinte, que, como regra geral, a prescrição ela atinge apenas as parcelas vencidas. Como eu mencionei anteriormente, numa ação ajuizada em 2022, estariam prescritas as parcelas até 2017. No entanto, o STJ entende que, se houve uma expressa negativa daquele direito que está sendo exigido, aí haverá uma prescrição do próprio fundo de direito. E no tema 1017, o STJ basicamente transpôs isso aqui para o tema da aposentadoria. Então, o tema de número 1017 ficou com a seguinte redação: o ato de aposentadoria de servidor público não configura por si só, para fins do artigo 1º do Decreto 20.910/32 e da súmula 85 do STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver no mesmo ato inequívoco indeferimento pela administração. Situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrer do prazo prescricional. Ou seja, como eu já disse, né, o STJ aplicou aquela súmula 85 às aposentadorias. E a gente pode fazer, então, a seguinte aqui distinção, né? O ato de concessão de aposentadoria, por si só, ele não é negativa de parcelas não concedidas em atividade. Então, se um servidor não pediu pela concessão de determinada parcela, né, e ele se aposenta, e a aposentadoria não contemplou essa parcela, o fato de ter concedido a aposentadoria sem essa parcela, por si só, não implica no indeferimento dela, se ele não pediu essa parcela e ela não foi indeferida, ou também se é o caso em que ele recebia a parcela e a administração pública decide deliberadamente e de forma expressa pela supressão da parcela, né? Ou seja, tem que ter um ato inequívoco da administração pública no sentido de que essa parcela não deve ser paga ao servidor público. E aí, se essa parcela ela não foi analisada no ato de concessão, haverá a prescrição apenas das parcelas vencidas nos últimos 5 anos. Se a verba foi expressamente indeferida, aí haverá a prescrição do fundo de direito, que vai equivaler, como eu disse, à decadência, né? Porque aí ele não pode mais nem pedir a revisão do benefício. E cabe aqui uma menção à existência de uma divergência atual no STJ, que diz respeito à inclusão, após a aposentadoria, de tempo especial, né? Ou seja, se o servidor público ele trabalhou um período sujeito a condições especiais, né, agentes nocivos ou de periculosidade, e ele pede que seja averbado na aposentadoria dele esse período em que ele ficou atuando sujeito a agentes nocivos, né? E a primeira turma do STJ tem um precedente que é mais antigo, é de 2021, esse precedente da primeira turma, diz que haverá prescrição aqui só das parcelas, aplicando esse mesmo entendimento que eu falei do tema 1017. Já a segunda turma decidiu que haverá aqui uma prescrição do fundo de direito, e tem inclusive precedentes mais recentes em relação a isso, tá certo? Inclusive precedentes posteriores ao julgamento do tema 1017. Eu acredito que isso aqui ainda será objeto de análise pelo STJ. E eu, particularmente, não consigo ver um motivo para tratar a inclusão de tempo especial de uma forma diferente do que a gente já vê em relação a outras parcelas. Porque se foi objeto de pedido na concessão da aposentadoria, foi uma verba
analisada, e aí pode ter sido indeferida. E se o servidor não pediu, aí é uma verba não analisada. Enfim, a meu ver, era para estar aqui entre essas duas situações já previstas no tema 1017. Não vejo muito motivo para fazer um tratamento distinto, como está fazendo aqui a segunda turma do STJ, né? E por fim, a gente tem o entendimento da TNU sobre o assunto. Eu decidi regravar esse trecho pelo bem da clareza mesmo do conteúdo, e a TNU julgou dois temas, os dois temas julgados no mesmo mês. Eu estou aqui na dúvida se foi na mesma sessão ou não, mas são os temas 99 e o 101. O que me chama a atenção de como a TNU tratou aqui é talvez uma falta de uniformidade. Mas, nos dois casos, a TNU afirmou estar seguindo a jurisprudência do STJ que existia ao tempo do julgamento desses temas. E no tema 99, isso é uma coisa curiosa, porque o tema 99 fala de um prazo decadencial para a revisão contado do registro do benefício no TCU. E, naturalmente, o STJ fala em prazo decadencial exclusivamente quando é para a revisão pela administração. Como já mencionei, quando é a revisão a pedido do administrado, o STJ fala em prescrição de parcelas ou em prescrição de fundo de direito, né? E no tema 101, aí a TNU fala já em prescrição do fundo de direito para a inclusão de tempo especial, ou seja, o tempo submetido a agentes insalubres ou perigosos, né? E aqui, então, a TNU foi nesse sentido de que a prescrição aqui é do fundo de direito e não faz distinção se a matéria foi analisada ou não pela administração, diferente do que a gente viu mais recentemente no tema 1017 do STJ, e fala que, nesse caso aqui, a contagem é da concessão. Então, no mesmo mês, a TNU fixou uma tese pela contagem do tempo do registro no TCU e o outro na data da concessão. Quanto a essa contagem da data do registro, o STJ atualmente não segue nessa linha, certo? O STJ atualmente tem aplicado a contagem da data da concessão. E quanto ao tempo especial, aí eu já mencionei, né, que o STJ tem uma divergência entre a primeira e a segunda turma. A primeira turma fala em prescrição de parcelas e em prescrição do fundo de direito. Portanto, hoje eu diria que não há mais essa pacificação da jurisprudência do STJ que foi mencionada no tema 101 da TNU. Então, enfim, eu acredito que a TNU provavelmente vai ter que revisitar essas matérias, assim como o próprio STJ, como eu já mencionei, provavelmente vai ter que também pacificar essa divergência que eu mencionei anteriormente. Eu estou agora atualizando esse vídeo em novembro de 2025, porque, de fato, recentemente a TNU voltou a decidir sobre o assunto, agora no tema de número 345, e, ao julgar esse tema, fez a seguinte tese. No item 1, diz que a pretensão de reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes nocivos prestado sob regime estatutário somente se submete à prescrição quinquenal de fundo de direito contada do ato de concessão da aposentadoria de servidor público quando houver inequívoco e expresso indeferimento pela administração. E o item 2 diz que, inexistindo negativa expressa no ato de aposentadoria, aplica-se a prescrição quinquenal de trato sucessivo nos termos da súmula 85 do STJ. Em síntese, então, a TNU agora aplica à aposentadoria especial ou à averbação de períodos especiais o mesmo entendimento do tema 1017 do STJ, né? Ou seja, fazendo aquela distinção, se a parcela foi expressamente indeferida no ato de concessão, deve ser aplicada a prescrição do fundo de direito. Se não houve indeferimento, então a prescrição será apenas das parcelas vencidas há 5 anos. Então eles foram naquela mesma posição que eu já mencionei anteriormente, né, de que não vejo, né, sentido de tratar distintamente a inclusão de tempo especial, mas eu mencionei que há uma divergência entre as turmas do STJ, né? Então o STJ pode vir ainda decidir sobre o assunto, a TNU já se posicionou para se alinhar a essas distinções do tema 1017
e aplicar isso aqui, inclusive, à aposentadoria especial. Vamos ver se o STJ vai reanalisar o assunto, aplicando também o mesmo entendimento à aposentadoria especial. E antes de encerrar o vídeo, eu vou recomendar a vocês que confiram as playlists do canal. Vocês entrando no canal, vocês podem vir aqui em playlists, e aqui tem playlists por assuntos, certo? Então, se querem revisar constitucional, processo penal, previdenciário, financeiro, inclusive em algumas matérias como previdenciário, eu tenho alguns assuntos com playlists próprias, além de ter a playlist geral de previdenciário. Por exemplo, tem aqui uma de aposentadoria especial, outra de revisões, outra playlist aqui em processo civil só sobre honorários. Então tem algumas playlists sobre alguns assuntos específicos e também por matérias. Além também dessa playlist do ENAM, que inclui os julgados do STF, do STJ, e aqui já tem 1 ano e meio de precedentes de casos repetitivos do STF e do STJ. Apenas não foram comentados alguns precedentes que são da competência da Justiça Estadual ou do Trabalho, certo? Mas eu diria aqui que mais de 90% dos casos repetitivos estão comentados aqui nessa playlist. São 179 vídeos na data da gravação desse vídeo aqui. E mais uma dica que eu dou para vocês quando quiserem procurar se já há algum vídeo aqui no canal gravado, é de vir na busca dentro do canal. Eu não sei se vocês já sabem, a gente tem a barra superior aqui no YouTube. Isso quando você usa o YouTube no computador, tem essa barra superior aqui que você faz uma pesquisa que é geral no YouTube, e você tem dentro do canal, aqui na mesma barra, onde ficam as guias, né, de vídeos, shorts, podcasts, playlists, vai ter aqui essa lupa para você pesquisar dentro do canal. Isso aqui vai se aplicar ao meu canal ou a qualquer outro. Então, se você quiser pesquisar aqui, por exemplo, sobre honorários, por exemplo, você dando aqui um Enter, já vão aparecer todos os vídeos sobre honorários, e você já vê aqui que são vários, né? Enfim, ficam essas dicas para vocês melhor aproveitarem o conteúdo do canal. E se gostar desse conteúdo, lembre-se sempre de clicar no botão de curtir, de se inscrever no canal e, se possível, ainda compartilhar com seus colegas de trabalho ou de estudo. Muito obrigado e até a próxima.